Para efeito de prova, a avaliação não é cumulativa. A próxima prova, a gente não vai abordar a matéria que caiu nessa primeira prova. Mas aquela partezinha da matéria que não foi objeto de avaliação, naturalmente pode ser objeto de avaliação. Que parte foi essa? Exatamente, providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo, né? Eu fui só até resposta do réu na primeira prova, tá? Então é coisa rápida para a gente lembrar, né? Vamos tentar pensar aqui de novo naquela reta do procedimento. A petição inicial, bateu na mão do juiz, 3 opções: indeferir a inicial e extinguir o processo, sem resolução de mérito, mandar emendar a inicial, se não emendar, indeferir a inicial e extinguir o processo. Na verdade seria 295.6, né? E 267.1. Nesse caso aqui 295.1. Mas nem aqui é geral. E se ele emendar, o artigo 284 recebe a inicial, determina a citação, depois que inicia o prazo de contagem, inicia a contagem do prazo, resposta do réu em 15 dias. A gente pode aqui entrar com exceção, contestação e reconvenção. Até aqui, isso aqui já está muito na cabeça de vocês, não está? Tranquilos, né? Então, a partir daqui, depois que encerra o prazo de resposta do réu, o que acontece? Os autos vão concluídos ao juiz. E aí o juiz, diz o código, tem um prazo de 10 dias para adotar uma daquelas providências preliminares, se for o caso, né? Basicamente, ele vai focar na resposta do réu. Se ele perceber que na resposta do réu tem defesa de mérito indireta ou preliminar de contestação, o que ele faz? Ouve o autor em réplica. Lembram disso? Defesa de mérito indireta, né? Fatos novos, modificativos, impeditivos ou extintivos, e preliminar de contestação, aquelas matérias que estão ali no rol do 301 ou outras da mesma natureza. É matéria nova para o réu, para o autor, ouve o autor no prazo de 10 dias em réplica, tá? Terceira possibilidade, o juiz verifica que não houve contestação, não há contestação ou essa contestação é intempestiva. O que ele faz? Declara revelia. E aí ele passa a analisar se essa revelia produz ou não o efeito do artigo 319, que é o efeito da presunção de veracidade. Se produzir o efeito do 319, ele passa ao julgamento antecipado da lide. Já presume os fatos verdadeiros e julga o processo. Se não produzir o efeito da presunção de veracidade, determina ao autor que especifique as provas que ele deseja produzir. Beleza? Se lembram disso? Isso está do artigo 323 ao 327 ou 8? 8? 328 são as providências preliminares. Aí o código diz o seguinte: adotadas as providências preliminares ou não sendo o caso de nenhuma delas, o juiz passa ao julgamento conforme o estado do processo. E aqui a gente tem duas opções. Quais? Qualquer hipótese do artigo 267, que fala do julgamento sem resolução de mérito, ou qualquer hipótese do artigo 269 com resolução, beleza. Resolução de mérito, vou corrigir aqui. Não é qualquer hipótese, somente as dos incisos 2 a 5, perfeito, tá? Então, qualquer uma dessas hipóteses o juiz já julga, ok? Se não for nenhuma dessas hipóteses, ainda está faltando aquela situação que o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor, que seria o 269.1. Essa situação, ela pode acontecer aqui, que seria no caso do julgamento antecipado da lide, do inciso 1º, a gente teria 269.1. Ou eu posso ter que
e ir direto para a fase instrutória, tá? Preparar o processo para entrar na fase instrutória. Então é a partir daqui. Isso aqui a gente tinha visto no primeiro bimestre, antes da primeira prova, só para refrescar um pouco a memória. O nosso objeto agora é a partir daqui, tá? Preparar o processo para entrar na fase instrutória. Antes, porém, a gente deixou duas questões pendentes, eu não sei se vocês se lembram. Duas questões nessa matéria aqui que eu disse, ó, vamos pular essa questão para não cair na prova. Vocês se lembram quais foram? A ação declaratória incidental. E a outra foi o parágrafo único do artigo 315, que é lá da reconvenção. Que alguém aqui até me perguntou sobre o parágrafo. Eu falei, ó, esquece esse parágrafo, vamos pular isso para a prova. Então vamos voltar no artigo 315, tá? O artigo que fala da reconvenção, só para a gente esgotar essa matéria. O que diz o 315? Ele fala das hipóteses de cabimento da reconvenção. Ele diz, poderá o réu reconver o autor toda vez que a reconvenção for conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, ok? O que diz o parágrafo? O réu não poderá, né? Não pode o réu em seu próprio nome reconvir ao autor quando este demandar em nome de outrem. Olha só, eu tenho autor, juiz e réu. Na reconvenção, vamos colocar nome aqui. O autor vai ser João e o réu Pedro. Na reconvenção, eu tenho lá a petição inicial. João, papapá, vem propor ação disso em face de Pedro. Vem o réu na reconvenção e diz, Pedro, já qualificado, vem nos autos do processo em referência, reconvir, não é? ou apresentar a reconvenção em face de João, já qualificado nos autos, tá? Essa é a regra da reconvenção. Agora, vocês sabem que João tem que ser legítimo para a causa, não tem? Ele tem que ser titular daquele bem ou direito que é discutido. É uma das condições da ação. Claro que o Pedro, para propor a reconvenção, tem que ter as três condições da ação: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Mas isso é o que a gente chama de legitimidade para a causa e dentro de uma classificação mais ampla seria a legitimidade ordinária. Vocês se lembram que existe uma legitimidade extraordinária? Vocês se lembram? A figura da substituição processual. O que é essa figura da substituição processual? O legislador, ele permite que em alguns casos, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquele direito que está sendo discutido, propõe a ação em seu próprio nome. Não é isso? Eu até falei para vocês aqui, legitimidade ordinária. Eu disse assim para vocês, ó, gravem isso. A pessoa em nome próprio postula direito próprio. Legitimidade extraordinária. A pessoa em nome próprio postula direito alheio. A gente viu até o exemplo, o caso dos sindicatos, né? O sindicato propõe seu próprio nome, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, vem a presença de Vossa Excelência, propor ação em face da União, e aí ele postula direito que não é do sindicato, postula direito que é dos sindicalizados, tá? E eu disse para vocês, quando a gente viu isso, foi naquela aula da petição inicial, que a gente estava falando da figura da mãe, lembra? Que era um menor como autor. Aí eu perguntei, de quem é o direito a alimentos? Vocês disseram, é do menor. Porque, então quem é o autor da ação? É o menor, porque ele em nome próprio postula direito próprio. E a mãe é o que aí? É substituta processual? Não. Ela é o que? Representante. O que significa ser representante? Aí a gente definiu que era nome alheio, direito alheio. Ela só representa, né?